Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Um grande prazer estar de volta com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, mas fica gravado. Vocês podem acessar ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, pelo Instagram. Só olhar os acessos aí embaixo. Hoje nós vamos falar sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito. Muito importante ter esse tipo de entendimento. As pessoas que não acompanham muito a doutrina espírita deveriam se interessar por isso. É fundamental para a gente entender as coisas espirituais, como existem as colônias, como é que pode a gente viver numa cidade espiritual, que coisa é essa, né? O espírito se apresenta revestido de um corpo, como é que é isso? Então nós vamos abordar de forma prática no tempinho que a gente tem, porque é um assunto complexo também. Então vamos tentar desenvolver esse assunto hoje. Vamos lá em alguns conceitos bem básicos. A vida não existe só no planeta Terra. Nós temos mundos habitados em diferentes níveis evolutivos, ou seja, espíritos em diferentes faixas evolutivas. Nós temos mundos físicos, como a matéria que nós conhecemos, do carbono, do hidrogênio, mundos que a gente avista, como Saturno, Netuno, Plutão, né, Marte. Mas será que esses mundos podem ter as suas esferas espirituais? Será que a vida nesses mundos não é a vida como se apresenta aqui na Terra? Porque a Terra é um planeta projetado para receber espíritos numa experiência densa. Dá para entender isso? Então a gente se reveste de uma matéria e a gente encarna. Mas em outros mundos esse projeto é diferente. Será que muitos mundos que a gente olha e diz assim, não tem vida na esfera física, mas será que não existe nas esferas que nós chamamos espirituais? Em muitos casos, sim. Há muita variedade de vida no universo, né? Diferente do que é na Terra. Os espíritos dizem que basicamente a forma nos outros mundos é a forma humana, cabeça, tronco e membros, mas tem variações. Se você olhar a Terra, nos vários tipos, né, que reencarnam, você pega, por exemplo, aquele europeu alto, louro, de olhos azuis, bota ao lado de um índio pigmeu. Muito diferente, né? Muito diferente. Mas os dois, cabeça, tronco e membros, filhos de Deus, com a mesma capacidade, mas vem de uma outra forma. Aquele africano Zulu, conhecem? 2 metros de altura. Aí pega o outro oriental, baixinho, olho puxado. Então, se você projetar para a Terra, são muitos tipos físicos, né? Se descesse uma nave aqui de um outro mundo, descesse na África, vai falar que a população da Terra é toda ali daquele tipo, com aquela feição escura. Se descesse num país nórdico, talvez falasse, não, a Terra, os espíritos são assim, com a pele clara, olhos azuis, cabelo louro. E se os dois se encontrassem do lado de lá, falam, não, você foi em outro planeta. Eu fui na Terra e era todo mundo de pele escura. Como é que você está falando que é todo mundo de pele clara? Olha só a confusão. Ele teria que vir em vários pontos da Terra, né, para conhecer a Terra. Imagina em outro mundo. Como será a vida em outro mundo? E as variedades que existem em determinado mundo e em vários mundos. Então, os mundos são habitados por espíritos de diferentes tipos, diferentes faixas evolutivas. Vamos falar um pouco da Terra. Nós estamos aqui encarnados num projeto feito para nós. Falamos sobre isso nos programas anteriores, quando nós falamos do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E a nossa mente, repetindo o que André Luiz fala numa das obras, né? E hoje a ciência fala disso também, é como se fosse um edifício de 3 andares. Nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Ou seja, o subconsciente são as nossas memórias,
dessa vida lá de trás, de experiência que nós tivemos na infância, mas traz experiência também de outras vidas. E às vezes aquilo está guardadinho lá. O consciente é nossa visão do hoje e agora. E o superconsciente é quando nós acessamos o andar de cima. Nossa mente viaja para planos superiores. Nós vivamos na Terra num projeto de transformação de nós mesmos. Nosso objetivo é a nossa mudança, porque existe um projeto maior de nós atingirmos planos de vida superiores. Mas ninguém atinge um desses mundos superiores, dos quais eu citei, se não alterar o campo mental. Então, todas as experiências que nós vivemos, podemos dizer que nós estamos mudando o nosso psiquismo, e isso leva tempo. Existem leis para o espírito, e o espiritismo estuda isso, as leis do mundo espiritual, a lei que submete o espírito a certa experiência. A reencarnação é um dos processos de evolução do espírito. E a reencarnação existe no nosso plano físico e em outros mundos também de outra forma. Não vamos abordar do outros mundos, senão a gente vai se estender muito. O que importa para nós aqui na Terra, com relação ao entendimento de leis, que existe uma lei muito importante, a lei de causa e efeito. A nossa mente grava no nosso corpo espiritual, que é o nosso assunto de hoje, certas impressões, na forma de vibrações. Esse nosso corpo espiritual, como eu disse em programa passado, ele é feito de várias camadas, constituído de várias camadas. E a nossa mente pode alterar a vibração do corpo espiritual, como um todo ou localizado. Existe a lei de causa e efeito, existe a lei de amor. As duas estão juntas. Todo bem que eu faço, tudo que se aproxima de uma condição superior, de amor, repercute no meu corpo espiritual na forma de uma vibração mais intensa. Tudo que eu faço ao contrário, o mal, a vingança, a mágoa, repercute em vibração densa. Quando a gente morre, desencarna, sai do corpo, o corpo espiritual vai ter uma certa vibração, que repercute o somatório dos nossos sentimentos, nossas decisões. Então vai ser um corpo ou mais vibrante, daquele que mais ama, ou vai ser um corpo mais denso, daquele que menos ama. E isso vai definir a posição espiritual do ser. Portanto, não é Deus que nos coloca numa colônia espiritual, no mundo mais evoluído, nós nos colocamos. Nós nos fazemos a nossa escolha. Então, quem está no umbral se colocou lá. Não foi Deus que pegou o espírito e botou no umbral para castigar. Deus não castiga. É o espírito que se coloca lá. Nessa lei de causa e efeito, onde nós sofremos o mal que nós fizemos a nós mesmos e aos outros, mas nós sofremos também o bem que nós fizemos aos outros e a nós mesmos. Fazer o bem, pensar no bem, vivenciar o amor, faz bem a nós. Existe uma coisa chamada automatismo. Qual é o problema nosso aqui na Terra? Por ser um mundo inferior, muitos espíritos errando. Então eu sempre digo, quando falo do André Luiz e a colônia Nosso Lar, que certamente essa experiência desse espírito André Luiz na colônia Nosso Lar é a primeira experiência dele numa colônia espiritual de forma lúcida, porque ele não tem história de outras colônias, pelo menos isso não é revelado. Então dá para a gente imaginar que esse espírito, e ele reflete muito a realidade da Terra, teve várias passagens pela vida espiritual no sofrimento, uma mente ainda em formação. Nessa encarnação como médico, ele desenvolveu mais o campo mental, desencarnou ainda mal, porque cometeu erros aqui, mas já tinha condições de ascender a uma colônia. Então ele está tendo a sua primeira experiência na colônia Nosso Lar e está relatando isso para nós. Os espíritos que vivenciam muito mal, como a Terra, criaram um automatismo no mal. Ou seja,
tiveram encarnações passadas onde vem errando, repete o erro, e quebrar isso é o trabalho da espiritualidade superior, mostrar caminhos para esse espírito, para ele sair desse ciclo, dessa roda de reencarnações sofridas, e para ele ascender. Então a Terra é muito um planeta assim, para quebrar o psiquismo de espíritos que às vezes precisam da dor. Olha, ele não procura o caminho do bem, ele não procura o caminho do amor. Ele se afasta de uma condição de vida superior. Ele mesmo se afasta e fica naquele ciclo de reencarnações doloridas. Mas vai haver uma delas que ele vai despertar. É o que aconteceu com o André Luiz. De repente ele despertou. Muitos de nós estamos despertando. Talvez alguns de nós já tenham vindo do nosso lar, né? Ou de outra colônia, mas muitos de nós talvez tenhamos vindo direto do umbral. Quem é que vai saber? Mas o automatismo dessa diferença, esse egoísmo, ao ser quebrado, o espírito passa para outro patamar, onde ele começa a vivenciar o bem. Então, se antes o normal dele era pensar no mal, porque ele já traz aquilo dentro dele, quando ele muda de lado, vamos dizer assim, e ele começa a pensar no bem e passa a ter uma primeira reencarnação, vivenciando o amor, uma segunda, uma terceira, ele entra em outro nível de automatismo no bem. Então, o bem que ele faz não é muito forçado, é no automático. Aquilo está incorporado nele. São os espíritos superiores. Eles já vêm fazendo o bem há muito tempo, então fazer o bem para eles é o normal deles. Quando para nós, o mal ainda, a gente resiste a seguir o caminho do amor, porque os automatismos nossos têm sido muito voltados a coisas inferiores. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Nessa questão do automatismo? Então, nós precisamos passar por repetições mais felizes. E precisamos quebrar nessa encarnação, vocês que estão assistindo, e a gente está falando das coisas espirituais, é a chance de, opa, eu preciso quebrar. Se eu estou sofrendo, é porque eu me coloco nessa condição de sofrimento, não é porque Deus castiga. Eu provavelmente venho assim há muito tempo, e ao contrário, estão tentando me despertar agora, e eu ainda estou resistente. Não resista para o amor, não resista ao perdão, não resista a uma condição mais humilde, saiba se calar, não queira se mostrar, né? É fazer o bem sem ostentação. Aí a gente vai entendendo Jesus, não mostre a sua mão direita o que fez a esquerda e vice-versa, né? Não faça o bem com ostentação, aprenda a ser humilde, desenvolva as virtudes que vão te ajudar a quebrar esse ciclo de dor. Não procure a vingança, dê a outra face, no sentido de não reaja ao mal com mal, deixa quem está fazendo o mal, porque ele está repetindo o mal. Você tem que quebrar isso, então dê a outra face. É um linguajar que a gente tem que entender o objetivo de Jesus, de quebrar essa coisa do sofrimento, da dor, e nos projetar para uma condição mais feliz, tá? Que é o que o Espiritismo tenta fazer também. É a tal da reforma íntima. A briga nossa é conosco, não é com o vizinho, não é com o marido, com a esposa, que podem também estar nos automatismos deles, mas vamos cuidar do nosso. Nós somos responsáveis por nós. Então cabe a nós remover as montanhas de dor, de egoísmo, de indiferença que trazemos dentro de nós. Quebrar os automatismos do mal é uma das funções dessa reencarnação nossa. E criar a vontade de fazer o bem, de pensar o bem. Daí, fora da caridade, não há salvação, né? Então, nós precisamos de experiências mais felizes. O Espiritismo ensina que a mente plasma, né? E plasma em torno de nós, mas o corpo espiritual sofre a influência dessa força mental, porque a nossa mente tem uma força. Até ciências estuda isso, existem pessoas que têm a capacidade mesmo de movimentar objetos, isso existe. No plano espiritual, o espírito vai se adaptando à condição que ele encontra lá. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O nosso corpo espiritual, que também tem o nome de perispírito,
Como é que é esse corpo espiritual? Ele tem cabeça, tronco e membros. Do lado de lá, antes de encarnar, ele tem órgãos perispirituais. Mas como é que é isso? Quer dizer que o espírito desencarnado tem órgão? Tem um cérebro perispiritual, um coração perispiritual? Sim. Como que funciona? A gente não sabe. Só sabe que é assim. É uma das coisas que eu acredito que nos novos tempos que virão, a espiritualidade vai abrir outros véus. E aí a gente vai entender a fisiologia do espírito, coisa que do lado de lá certamente muitos estão estudando. Médicos reencarnados, se tiver algum médico me assistindo, pode ter certeza. Do lado de lá você vai estudar a nova medicina. Você vai entender o corpo espiritual, como ele funciona do lado de lá. Porque o corpo físico, a gente fala do sangue, da água, né? São fluidos, é energia circulando. E o mesmo encarnado, a gente tem outras camadas de energia. Nós temos a nossa aura, né? Nosso corpo espiritual, várias camadas. Então, esse é assunto que vai longe. Então, certamente, muitos que estão desencarnados agora estão estudando o corpo espiritual, a influência do espiritual no físico, para reencarnar de novo e criar uma nova ciência, uma nova medicina, que vai ver o homem integral e a ação da mente sobre a matéria. Na obra A Caminho da Luz, eu vou mostrar uma figurinha aí, que na verdade é um pequeno texto, e eu vou explicar o que quer dizer isso. Vai ser perguntado, veja aí a figurão, mas o organismo perispirítico, ou seja, o corpo espiritual de Segismundo, não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Deixa eu explicar. O Segismundo é o nome fictício de um espírito que está lá na vida espiritual, que ele vai reencarnar de novo. E o André Luiz está fazendo a pergunta. Traduzindo, o corpo espiritual dele, o organismo dele, não é igualzinho ao que ele trouxe da Terra ao desencarnar pela última vez? Então o André Luiz está perguntando isso, né? Esse organismo dele não é o mesmo que ele trouxe quando desencarnou? E o mentor lá vai dizer, sim, tem a mesma identidade essencial, todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação, novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida. Vamos dar uma parada antes de continuar a resposta. O que o mentor está dizendo? Sim, o corpo espiritual, quando ele desencarnou, voltou aqui para essa dimensão onde ele está, o corpo espiritual mesmo, mas ele teve que se adaptar a uma nova alimentação. O que ele quer dizer? Aqui no nosso lar, o cara não come picanha, batata frita, né? Ele não tem uma mesa farta como tinha quando encarnado, porque o corpo espiritual não precisa dessa energia toda. Lá ele comia isso porque é um corpo denso, consome muita energia. Aqui é um corpo sutil. Então ele teve que se adaptar a uma nova alimentação daqui, desse nosso plano. Aí a gente lê aquelas coisas da sopinha, do caldinho, mas, gente, não se preocupa que o espírito não passa fome, porque aquilo ali é suficiente para ele se sentir pleno e revigorado, tá bem? Então, ele teve que se adaptar à nova alimentação, entenderam? Em novos hábitos, em meio muito diverso. As leis aqui do nosso plano, do nosso lar, são diferentes das leis da matéria densa. Então, ele incorporou determinados elementos dos nossos círculos de vida, dos quais é necessário agora que ele se desfaça deles, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Ou seja, o Segismundo, que já incorporou novos hábitos da vida espiritual, vai reencarnar, precisa se desfazer daqueles hábitos de novo. Entenderam como é que é complicado? Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais, com as emoções que lhe são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Então, aqui comigo, repetindo, Segismundo, que não tem esse nome, é fictício, estava encarnado numa determinada época, morreu, desencarnou, foi para o nosso lar.
E o mentor está falando aqui, ele agora vai ter que reencarnar de novo. Já passou um tempo, eles estão falando sobre a reencarnação. O André Luiz perguntou, quando ele desencarna, o corpo espiritual dele é o mesmo? Mas ele teve que se adaptar. Então esse corpo sofreu pequenas alterações aqui no nosso lar. E agora, como ele vai reencarnar de novo, a gente vai ter que mexer um pouquinho mais nesse corpo espiritual para ele poder moldar um novo corpo físico já bem próximo, com o corpo espiritual próximo àquele que ele vai moldar no físico. Está dando para entender? E a gente aprende o seguinte, que o corpo espiritual do encarnado e desencarnado são semelhantes, mas tem algumas diferenças no campo digestivo e no campo sexual. Porque o sexo no mundo espiritual existe, mas existe de forma um pouco diferente do que existe aqui, e a alimentação também. Então, principalmente essas duas partes, a gente não tem muita informação sobre o contexto geral do corpo espiritual, mas principalmente no campo sexual e no campo da digestão, desse campo, né, da alimentação, o corpo espiritual precisa se adaptar à realidade do plano físico. Da mesma maneira que quando a gente desencarna, a gente tem que se adaptar lá, né? Entenderam? Então, como é que tem informação e como que esse corpo espiritual ele apresenta variedades? Nós sabemos que nos planos inferiores, os espíritos muito densos, estão nas trevas, eles deformam o corpo espiritual deles para assustar os outros espíritos que estão lá. Isso acontece. Vocês já viram fotos, vídeos, ou vocês conhecem alguém, e é comum. Eu não estou falando de tatuagens pequenas, que é uma coisa normal. A pessoa se tatua toda, fica todo escuro, e tem gente que deforma o nariz, deforma as orelhas, tem gente que coloca chifre, a pessoa vira um monstrinho, literalmente. E eu não estou julgando, estou falando de casos extremos, tá, gente? Pessoas que botam garras e serram o dente, parece um bicho. Então a pessoa está fazendo o quê? Aquilo no corpo físico dela, né? O que o corpo espiritual está gravando? Aquilo ali. Porque talvez ela piorasse aquela forma dela, se ela pudesse, ela vai até o limite. Mas o corpo espiritual ela pode deformar. Como é que vai se apresentar um espírito lá de lá? Traduzindo o psiquismo dele. Vai se traduzir dessa forma. Então, nos planos inferiores, existe espírito que quer se apresentar com casca, com garra, com rabo, com chifre, verdadeiros demônios. E eu me arrisco a dizer que essa história, a imagem do demônio, pode refletir muito o médium vidente que não tinha entendimento dessas coisas e que viu esse tipo de espírito. E descreve assim, existe tal espírito, né? Na verdade, aquele espírito se deformou, ele não foi criado daquela maneira. Da mesma maneira que o que está encarnado se deforma, porque ele quer aparecer daquele jeito. Entenderam? Só que o corpo espiritual é muito mais plástico, maleável, muito mais afeito à ação do pensamento. Tá bem? Indo para o outro extremo, nos planos espirituais, os espíritos estão do nosso lá para cima, conforme eu já comentei antes, pode ser prazeroso para o espírito mudar a forma dele e se colocar numa forma mais jovem, né? Então o cara desencarna com 90 anos, todo caído, ele vai querer ficar assim do lado de lá? Depende, caído ele não vai ficar, mas ele pode ficar bem, mas a forma dele de 90 anos. Mas pode agradar a ele assumir a forma quando tinha 60, 50, 40, e ele pode mudar. Pode fazer isso? Pode. E eu vou dar o exemplo que eu sempre dou. A pessoa, o médium, desdobra. Eu sonhei com a minha avó, mas minha avó estava mais jovem. Estava mesmo. Você viu o espírito que ele retomou aquela forma que ele tinha. Entenderam? Então, esse corpo espiritual, ele tem, assim, muitas variações. Vamos ver a figura 2 aí, que também é um outro texto. Na obra Caminho da Luz. Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu, aqueceu, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres.
Bom, vocês não devem ter entendido nada, né? Voltando aqui para mim. O que acontece também no plano espiritual? Eu estou falando de deformação, né, do corpo espiritual. Para quem não sabe, isso não é para assustar não, viu, gente? Mas é uma informação importante. Nos planos espirituais inferiores, existem espíritos que eles mudam tanto a forma dele, e eles estão sempre naquele que a gente chama de monoideísmo, o mal circulando neles, e eles estão tão revoltados com tudo, com eles próprios, e às vezes tem outros espíritos influenciando eles, que eles começam a perder a forma perispiritual. Eu não disse ainda há pouco que nos mundos, no universo, a forma normal é cabeça, tronco e membros. Existem espíritos, isso é de mundo inferior, viu? Para vocês verem o que existe na Terra, nos planos inferiores. Espíritos que vão perdendo a forma perispiritual, de cabeça, tronco e membro. E ele vai assumindo a forma de um ovo. São os ovoides. Tem o tamanho assim de um crânio de uma criança, né? Tamanho do abacate. Aquela forma energética que já não tem mais os braços, a perna, a cabeça, é a forma ovoide. E esse espírito está vivo. E como é que está a mente dele? Uma dor, um sofrimento inimaginável. Mas foi Deus que colocou ele naquela condição? Não. Ele se colocou. Como quebrar uma condição dessa? É difícil, né? Então, dá para entender o que é a reencarnação compulsória na marra? Você pegar um espírito desse, né? E trabalhar ele espiritualmente, para ele assumir o mínimo da forma humana dele e reencarnar ele. Não é um ato de amor? E dá para entender por que algumas vezes a gravidez não vinga. A mãe tem aquele bebê com 3, 4 meses e ela perde entre aspas. É porque aquela primeira gestação para esse espírito foi uma etapa que ele precisava passar para assumir a forma perispiritual de novo, para ele voltar gravando aquela passagem no útero dessa mãe e futuramente ele voltar de novo. E às vezes ele pode precisar de 2 e 3 vezes. E aquela mãe assumiu o compromisso de receber esse espírito por vários motivos, né? E também para passar por uma prova, que precisava passar por aquela dor. Por isso que tem tanta coisa que a gente não lembra dos nossos compromissos e os porquês que tais coisas acontecem. Entenderam? E o que é essa conversa aqui? André Luiz, quando vê isso, ele não fala, esse espírito assumindo essa forma ovoide, isso não é como se fosse uma morte no mundo espiritual? E o espírito que está assessorando, ele vai falar, sem dúvida. Desde que a gente considere a morte do corpo carnal, físico, como um abandono dos envoltórios terrestres, né? Aqui no plano espiritual, quando o espírito se deforma a tal ponto, é como se fosse uma morte. E é isso que é chamado de segunda morte. Quando vocês ouvirem falar segunda morte, na vida espiritual é isso. Então, esse espírito, ele se deforma ao ponto de ele assumir uma forma ovoide. É meio assustador isso, né? Eu confesso que é, mas é realidade. Então, existem espíritos que estão nessa condição. E olha aí a figura 3, que é mais um texto também, né? Figura 3. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Então ele está dizendo o quê? Voltando para mim, que o corpo espiritual ele se deforma muito. Agora ele é perecível no sentido de que ele tem várias camadas. O espírito pode se desfazer de determinadas camadas. Da mesma maneira que a morte física, a gente se despe de uma camada mais grosseira, que é essa de carne e de osso, mas ele continua com seu corpo espiritual com várias camadas. Do lado de lá, o espírito também se desfaz de algumas camadas. E é como se fosse uma outra morte. Entenderam? Está dando para entender ou não? Quem não entender, por favor, anote aí, ó, não entendi. Que depois eu volto a falar do assunto, tá bem? Então,
por outro lado, você deixar o plano espiritual e voltar para o plano físico, para quem está do lado de lá, não é uma espécie de morte também? Né? Lembram do filme Nosso Lar? Lísias, a mãe dele reencarnando, e ele triste lá. Ela está entrando naquele pavilhão onde é feita a restrição do corpo espiritual para reencarnar, e ele está conversando com o André Luiz. Ele falou, minha mãe está indo, e ele fica muito triste, né? Porque ele sabe que a mãe dele vai esquecer dele temporariamente, que ela vai reencarnar, ele vai continuar na colônia, até futuramente encarnar de novo, e quando a sua mãe encarnou, é uma nova personalidade que vai se formar ali. Ela não vai lembrar da passagem dela pela colônia do Nosso Lar. Gente, essa coisa do esquecimento, ela se dá até um determinado nível. Mais lá à frente na evolução, a gente vai recordando as experiências passadas, e essa coisa mais traumática de idas e vindas deixa de existir. Praticamente não existe morte como a gente está acontecendo. Isso acontece durante uma etapa do espírito, tá? Nos mundos mais evoluídos deixa de existir. O entendimento é outro, a vida é outra. Então eu vou ler um trechinho aqui. O fenômeno conhecido como segunda morte tanto tem sido utilizado para referir-se à perda provisória do formato do corpo espiritual, como no processo de ovoidização, como na sublimação do corpo fluídico, devido à evolução do espírito. Que ele está dizendo aqui, a segunda morte, já no plano espiritual, vale tanto para o espírito que se deforma, como para o espírito que está evoluindo, vai para uma dimensão superior e precisa se desfazer de algumas camadas mais grosseiras do corpo espiritual. Sabe aquela coisa da pele de cobra, que fica e a cobra continua? É o espírito. O seu corpo espiritual, uma camada fica e ele vai. Essa camada que fica é como se fosse uma morte na vida espiritual, mas o espírito continua. Só que no plano físico a gente não vê isso, né? Muita gente vê a morte definitiva, e não é. O espírito sai da carne, desencarna, deixa uma camada bem grosseira e continua com o seu corpo espiritual. Embora o nosso espírito seja eterno, o corpo espiritual pode sofrer muitas alterações durante o processo evolutivo. Sabiam disso? Segundo Allan Kardec, está lá no Livro dos Médiuns, na questão 56, entre aspas, o corpo espiritual tem a forma humana, mas não a tenacidade e a rigidez da matéria compacta do corpo físico, podendo por isso expandir-se ou contrair-se. A ovoidização, quando ocorre, é considerada um dos maiores sofrimentos do espírito após a morte, esse processo de virar um ovoide. A estrutura perispiritual do psicossoma se desfigura completamente, desfazendo a conformação humana, adquirindo o formato aproximado de um ovo, cujas dimensões se aproximam de um crânio infantil. O processo em tudo se assemelha ao das bactérias que se insistam diante de condições adversas de vida, aguardando novas oportunidades para retornar à vida normal, sendo os suicidas os candidatos prováveis para adquirirem essa enfermidade. É um processo incurável no plano espiritual, somente sendo revertido em reencarnação expiatória. Esse ovoide só tem uma solução para ele: reencarnar. Expiação. Porque ele está tão deformado que ele vai passar por um processo de refazimento do corpo espiritual. E talvez ele tenha que nascer e morrer algumas vezes até ter um corpo espiritual em que ele vai se manifestar na esfera física. Solução: reencarnar. Tá bom? Isso você encontra na obra Libertação. Vou mostrar uma figura aí, uma outra. Figura 6, estão vendo aí o ovoide? É isso aí, um ovoide. Está meio escuro, né? Isso é um espírito, um corpo espiritual deformado na sua forma ovoide. Então, voltando para mim. Qual seria a forma normal? A forma humana, né? O corpo espiritual, vamos ver a figura 4, olha aí a figura 4. Isso seria a forma normal, que reflete a forma física.
Estão vendo aí o corpo espiritual, diversas camadas, mas sempre cabeça, tronco e membros, os seus chakras. O espírito pode se deformar a um ponto disso daí se tornar aquele ovoide. Voltando para mim. Não há nada que não possa piorar, né? Nos mundos inferiores como a Terra. Outra coisa que acontece, são casos específicos, gente, não se assustem. Espíritos inferiores, aqueles trevosos, pegam esse ovoide que está na sua forma perispiritual e implantam num encarnado que está com seu corpo espiritual. Nos processos obsessivos mais severos, há pessoas que podem estar com o ovoide implantado. Como resolver isso? Só um grande tratamento espiritual e uma grande reforma íntima da pessoa. Esses ovoides, vamos dizer uma coisa aqui muito séria, são amados porque são filhos de Deus, são espíritos, erraram demais, sofrendo demais. E mesmo eles, um dia, vão estar lá na frente, serão espíritos de luz, mas vão ter que mudar muito, passar por um processo. Entenderam a reencarnação como um grande ato de amor? Dá para entender como uma grande oportunidade, não só para quem errou na Terra, está lá e vai esquecer dos seus erros, reencarnar, mas esses casos extremos. O corpo espiritual está ligado ao corpo físico e nós encarnados ainda temos o duplo etérico, falando da nossa situação de encarnado. Vejam essa figura 5. Estão vendo aí? Corpo espiritual, corpo físico e duplo etérico. O duplo etérico, ele reveste as nossas células e ele é um tipo de energia, é basicamente fluido vital, que liga o perispírito ao corpo físico. Ele é como se fosse o elemento que cola ao perispírito do corpo físico. E o que vocês reparam na figura? Estão vendo os chakras aí no perispírito? Do topo da cabeça, lá o coronário, o frontal na testa e os outros. Ele existe no duplo etérico, está vendo aí na figura do meio? Mas não existe no corpo físico. Eles têm uma ligação com os plexos nervosos, com o sistema nervoso no corpo físico. Dá para entender? Cada chakra está ligado a um centro nervoso e está ligado a uma glândula endócrina. Mas os chakras não existem no corpo físico. Voltando para mim aqui. Então você tem o corpo espiritual, o corpo físico. O espiritual se cola no físico, na evolução daquele embriãozinho, vai se formando uma camada energética que seria o duplo etérico, que gruda o corpo espiritual no corpo físico. Como essa camada é basicamente fluido vital, o espírito sempre fica ligado. Por isso, quando ele desdobra, sai um fio de energia, o cordão de prata. É o fluido vital, uma energia que liga. Ele bobeou lá, ele volta para o corpo físico. Ele está dormindo, desdobrou. Alguém fez um barulho aqui, ele volta correndo. Alguém já teve a sensação de estar caindo no corpo? Assim? Acordar de repente? É isso aí. Então nós temos o corpo físico, corpo espiritual, o duplo etérico. Quando a gente desencarna, essa energia vital do duplo etérico está se diluindo. Então o corpo espiritual se vai de vez, o cordão de prata se rompe e no corpo morto, entre aspas, ainda tem um pouquinho de fluido vital. Por isso que o espírito, lá, já o corpo físico no caixão, as unhas ainda crescem um pouquinho, o cabelo ainda cresce um pouquinho, até essa energia vital se desfazer. Então, na desencarnação, o corpo espiritual vai, mas o duplo etérico se desfaz. Qual é o drama do suicida? Ele tem muito fluido vital. Não era a hora dele ir. Ele se suicida. O perispírito quer ir, mas não vai, porque tem muito fluido vital. Ele fica preso ao corpo ainda. E o espírito costuma sentir as sensações da deteriorização do corpo físico. É horrível. É lógico que isso tem variações de caso para caso, não é uma regra geral. Mas, em geral, o normal é esse espírito sentir a desencarnação é sempre difícil do suicida, que ele está assim, ele quer ir, mas não vai. Tem alguma coisa prendendo ele que quer, o fluido vital.
Ele quis ir antes da hora e não é tão fácil assim. Quem está no hospital, num coma, a avózinha, nós doentes, ou um acidente, pode ter certeza que era na hora. E em situações que a pessoa vai mais jovem, existem espíritos que desligam, vão lá só para isso, para desligar, dar passe dispersivo para o espírito ir tranquilo, porque ele merece. Ele às vezes vai jovem, o corpo ainda tem fluido vital, mas os espíritos desligam ele. Agora é diferente daquele que optou de ir antes da hora. Entenderam como é que tem variações? Então, o nosso corpo espiritual tem uma série de situações que a gente precisa estudar mais, tudo ligado à mente, né? Einstein falou, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Guardem essa frase. O universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. E vocês estão aprendendo várias coisas sobre vida espiritual. Nós estamos numa fase no mundo de despertar da consciência de muitas pessoas, vocês que estão aí, né? De se libertar de clichês, de crenças, padrões e enxergar a vida de outra maneira, entender o que estão fazendo aqui, né? Muitos ainda vivem um mundo das formas, relutam em aceitar a sua realidade espiritual e a Terra agora vai separar aqueles que fizeram progresso, que vão entender novas leis, viver num novo tipo de vida, e aqueles que vão ser exilados, porque a mente ainda não está preparada para esse salto. Não só porque são ruins, maus, porque não estão preparados. Tá bem? Eu vou ter que encerrar aqui por causa do tempo, quis falar um pouquinho sobre o corpo espiritual, abordar essa questão da ovoidização, da plasticidade do corpo espiritual, lei de causa e efeitos, automatismos. É um assunto muito vasto. Poderia ficar falando muito tempo aqui, talvez em outros programas eu aborde isso. Mas eu creio que deu para entender, né? Vamos nos vincular, então, às forças da luz, acessar o nosso eu superior, cuidar dos nossos sentimentos, tá? Aliar o conhecimento ao amor, e vamos criar uma situação de vida mais feliz, novos automatismos no bem, né? Então, que Jesus abençoe todos vocês, as famílias de vocês. Eu agradeço muito pela atenção, tá bem? Nos vemos aí no próximo programa, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.